Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de autoestima, então. Vamos. Autoestima nada mais é do que como eu olho para dentro de mim, não é, Cris? A forma que eu me olho, o tanto que eu me sinto confiante, o quanto eu me valorizo. Autoestima é isso, e a autoestima ela tem o dia que ela vai estar alta, o dia que ela vai estar baixa, e a gente tem que sempre estar encontrando esse equilíbrio, né, Cris? A gente fala muito isso na saúde também, que ela tem vários pilares, e dentro desses pilares eu preciso estar me conhecendo, me conectando com a minha essência para que eu possa estar numa linear, né, num equilíbrio com relação à minha autoestima. Porque vai ter aquele dia que eu não vou acordar tão bem, e que talvez eu vou estar me questionando se eu realmente sou boa para fazer aquilo, ou se eu estou sendo suficiente, se eu vou dar conta. E então a autoestima ela vem muito para isso, para nos ajudar a elevar aquele dia que a gente não tá bem. Então, Isso autoestima é. é isso, a forma como eu me olho, né, Cris? E assim, cada um tem uma percepção com relação à autoestima. Me conta aí, Cris, como é que é Exatamente. a autoestima para você? Como é que tem algum ritual, alguma coisa que você incorpora no teu dia a dia que traz essa Tem. autoestima? Tem. Sabe, Tatá, que eu penso que a autoestima, para mim, ela tá muito relacionada com o amor próprio, com aquilo que realmente me faz bem, com a autopercepção daquilo que realmente está me fazendo bem, desde em todos os aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, será que aquela pessoa ela tá me fazendo bem? Essa é uma maneira de eu me amar, de eu realmente ter essa percepção. Será que essa atitude que eu estou tendo com o meu corpo, ela está me fazendo bem? Então, no momento que a gente passa a ter uma autopercepção do que a gente realmente é na essência, a gente começa a filtrar exatamente o que faz e o que não faz bem para nossa autoestima. O meu ritual matinal, assim, eu pratico isso de manhã. Ele consiste em três coisinhas assim fundamentais. Eu acordo e tomo água em jejum, que para mim, para o meu corpo faz muito bem. Eu rezo, oro, consagro meu dia a Deus e eu medito. Então, quando eu entro nesse alinhamento assim físico, emocional e mental e espiritual, eu começo a me reconectar com a minha essência e aí eu começo a criar então esses valores daquilo que realmente vai fazer diferença no meu dia em relação à minha autoestima, aos meus sentimentos e às minhas metas daquele dia. O auto-amor, o amor próprio, o ritual, ele reforça muito isso, né? E a Hum, autoaceitação está extremamente conectada com isso. Eu preciso me muito. aceitar da forma que eu sou e realmente me olhar com amor, me olhar com carinho, para que eu possa, dentro do meu dia a dia, elevar minha autoestima. Ela está Exatamente. Exatamente. diretamente ligada com o tanto de aceitação que eu tenho comigo mesma. Exatamente, exatamente. E também com a questão da nossa. A gente vai falar disso, mas já vou adiantar aqui, com a questão da nossa autocompaixão, né? A gente, por exemplo, né, Tatá, uma coisa que eu vejo muito nessa questão de nós podermos nos olhar. Quando alguém faz alguma coisa errada, o que que a gente faz? A gente vai lá e diz assim: não, não foi nada, da próxima vez você vai conseguir melhorar isso. Ok. Mas quando a gente erra, nós somos cruéis com nós mesmos, né? Por que que eu fui errar? E a gente fica ruminando aquilo. Então, se amar também é olhar para nós mesmos com aquele olhar de compaixão e saber, poxa, não fui tão bem quanto eu esperava, mas dei o meu melhor naquele momento. Então, o autoconhecimento, ele é, assim, o crucial para a gente poder ter e É o pilar desenvolver. número um da autoestima, né? O É o pilar autoconhecimento. número um. Olha que interessante Exatamente. comentário que a Tânia colocou aqui pra gente, ó. Hum. Como conseguimos superar uma mudança brusca no rosto por conta de uma necessidade de saúde? Ainda não consigo me enxergar como me via. Aprendi a aceitar, mas sei que a autoestima nunca mais. Primeiro ponto, não aprendeu a se aceitar, É, exatamente. né? Sendo bem Exatamente. direta, assim, É não bem aprendeu a se direto. aceitar. É, Porque existe fases na vida da gente que a gente vai precisar passar por algum processo, por alguma cirurgia, por algum momento que não vai ser tão legal assim na nossa vida. é. Ou E a por gente alguma precisa ter bons fase, olhos, né? ou por alguma fase, Tânia, assim, ó, até às vezes com alguma fase emocional. Tantas pessoas que passam por problemas como depressão, problemas com ansiedade, e não se aceitam assim também.
Então, daqui a pouco, esse teu novo eu, com essa cirurgia, talvez te abra os olhos para você poder realmente ter autocompaixão e poder se olhar com outros olhos. Porque tem gente com Exatamente. problemas muito piores, sabe? Problemas de automutilação, que a gente vê muito, problemas de realmente não ter limites com comida, com bebida. E talvez eu vejo isso às vezes muito pior em termos de autodestruição, de autoaceitação, do que às vezes alguma, alguma modificação física que vai Exatamente. além da nossa vontade, sabe? Então eu acho que o valor, nosso valor, ele está de dentro para fora, não é de fora. Esse valor ele está de dentro para fora. Até porque a gente, com o passar do tempo, a gente vai envelhecer, a pele já não é mais tão bonita como era na infância. Essas Tá? transformações, elas são naturais. Tem um toque, Exatamente. né? Tem uns jeitos que a gente dá, mas é natural que a gente aconteça mudanças nesse trajeto, nesse caminho. E a gente tem que se olhar com amor, com compaixão, a gente tem que se aceitar de verdade, De lá no fundo do verdade. coração. A gente De tem que se verdade. aceitar de verdade. É isso mesmo. Eu Esse é digo o que primeiro o passo. pior momento para mim, até hoje, nos meus 26 anos, foi quando eu entrei em depressão e eu me vi naquele estado. Foi o pior momento da minha vida. Eu digo assim que a pior coisa para mim foi realmente me enxergar naquele estado. O que eu aprendi com isso foi que se eu não me aceitar, se eu não olhar para mim, se eu não entrar num processo de adaptação ao novo, não tem jeito. Não, a gente Não tem jeito. é bem isso, Tatá. Eu também passei por momentos muito difíceis e momentos que eu tive que me readaptar, que me readequar, que me olhar de novo, que me perdoar. Então, parar de ruminar aquilo que tinha passado para poder ver o meu novo eu. E assim, nós estamos mudando todos os dias. Todos os dias nós temos uma possibilidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de fazer algo que realmente leve a gente para um outro patamar, para um próximo nível na nossa vida. Tem uma pergunta aqui lá do comecinho, que é um assunto, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tenho Vamos. muitas clientes com problemas de autoestima por conta do peso. Como ajudá-las? Uhum. É um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está lá num dos pilares do nosso bem-estar, da saúde e do bem-estar, né? Isso. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Fica aí, não perde, porque não tá perde. bem Fica legal. até o final, que tem tanta coisa boa que a gente preparou aqui. Com quantos anos você teve depressão? A minha foi logo em seguida do meu segundo filho. Eu tava com 22, 21, 22 anos. Foi logo na sequência. Mas eu fui me perceber mesmo 8 meses depois do nascimento dela. Porque eu sempre fui otimista, eu sempre fui pra frente, eu sempre queria colocar a mão na massa. E aí a última coisa que você quer é aceitar o estado. Você começa... Porque entre a linha tênue do equilíbrio existe a euforia e a depressão. Uhum. São os extremos, né? A parte base, vamos dizer assim, que é a depressão, e a parte de cima é a euforia. Ambos são depressão. Ambos é um estado que não é aceitável. A gente precisa estar muito próximo da linha de equilíbrio. E o que é essa linha de equilíbrio? É eu comigo mesmo. Eu me aceitar, eu olhar para minha essência. Eu ouvir o Espírito Santo, né, Cris? É isso mesmo. Eu tive depressão também. Depois do nascimento da minha primeira filha. Eu tenho 2 filhos e depois do nascimento da minha primeira filha eu tive depressão também. Eu tive depressão pós-parto e a minha filha ainda nasceu prematura. Não sei se eu te contei isso, Tatá. Ela passou 20 dias na UTI. Então isso acabou comigo. Eu perdi 15 quilos em 10 dias. Foi muito sofrido. E eu tive que me readequar àquela realidade, àquele novo contexto. E uma das coisas que a gente vai falar aqui é a questão da resiliência. Saber que quando a gente desenvolve a resiliência, a gente realmente encontra forças para bater lá embaixo e voltar. Então, isso faz parte da gente buscar essa nossa essência. E, Tatá, a gente é muito mais resiliente do que a gente imagina. Verdade. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade enorme de resiliência. Então... Quem olha para a Cris, sem conhecer a história dela, jamais diria que ela passou por isso, que ela vivenciou momentos de extrema dificuldade, porque nenhuma mãe quer ver o seu filho na UTI, quer passar por isso. A gente, como mãe, a gente quer sempre o melhor, quer que o filho esteja bem, quer que o filho fique, né?
quer ter ele nos braços, quer conseguir amamentar, e nem sempre é conforme a gente imagina, aquela mil maravilhas da gravidez. A gente, por 9 meses, a gente constrói um sonho de pós, né? E é totalmente o contrário. E eu tive que, quando eu recebi a minha filha, ela nasceu, né? E a gente tinha todo enxovalzinho. E ela nasceu com 1,8 kg, gente. Então, tudo aquilo que eu esperei, que eu projetei, eu não pude usar um enxovalzinho, assim, de imediato. Mas então eu tive que me readequar, né? E a gente aprende, eu aprendi a valorizar muito mais a vida. Muito mais a vida. Quando eu tive ela nos meus braços, eu renasci. Mas passei por um processo difícil também. Que lindo. É reinvenção, a gente tem que se reinventar. É? A gente precisa se reinventar. O tempo todo, né? O tempo todo. Gente, vamos dar aviãozinho, ó, 390 pessoas. Vamos chegar a 400? Me ajudem aí, já manda aviãozinho. Vamos mandar para todo mundo, vamos chegar a 400 pessoas. E eu já vou chamar a Cris aqui para nós falar do nosso primeiro pilar do bem-estar. Vamos lá. Falando de autopercepção, falando de auto-amor, de autoaceitação. O primeiro pilar do nosso bem-estar é o nosso bem-estar físico. E a Cris, como autoridade no assunto, fisioterapeuta ergonomista aí há anos já, conheço a história da Cris, sou apaixonada, é uma profissional maravilhosa. Depois vão lá, sigam ela, por favor, não deixe de seguir ela. Uma pessoa maravilhosa, Cris. Por favor, nos honre com o seu conteúdo, com a sua sabedoria. Gratidão. Ai, querida, tá até um doce. Gente, então assim, o que a gente preparou aqui para vocês? Quando a gente olha para a nossa autoestima, primeira coisa é saber que o nosso corpo físico, ele tem limites. Nós temos limites em todos os âmbitos da nossa vida. Nós temos limites físicos, nós temos limites emocionais, nós temos limites mentais, nós temos também limites espirituais, de fato. Então, quando a gente fala de bem-estar físico, o que a gente precisa saber? O que está conectado com a autoestima? A nossa percepção dos nossos limites. Geralmente, pessoal, a gente deixa passar o limite do nosso corpo. Eu tenho certeza das 391 pessoas que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês estavam trabalhando hoje de tarde, vocês tiveram vontade de fazer xixi, vocês seguraram o xixi porque vocês não podiam parar aquilo que vocês estavam fazendo. Quem aqui passou por isso hoje, nas últimas 8 horas? A gente não respeitou o nosso limite físico. Simples. Então, aí começa a gente já começa a ter uma atitude de uma baixa autoaceitação, de uma baixa autoestima. Por quê? Porque a gente não respeitou uma vontade básica do nosso corpo. Quantas vezes a gente escuta, por exemplo, que nós temos que tomar 2 litros de água? O nosso corpo é composto 70% de água. O nosso cérebro, ele é gelatinoso, ele precisa de água. E a gente não nota, mas a gente desidrata durante o dia. Eu pergunto a você, você tomou 2 litros de água hoje no seu dia? Eu não consegui tomar. Eu não sei o pessoal aí de casa, mas aqui pra mim é uma luta diária, Cris do céu. Tem que estar se policiando o tempo todo. Exatamente. Então, assim, dentro dos nossos limites, tá, pessoal? Ter autoestima é poder olhar para as minhas necessidades. Pergunto a vocês como está a sua necessidade de sono. O sono é uma função vital do nosso corpo. E como a gente tende a sacrificar o nosso sono? Às vezes a gente sacrifica o nosso sono pelos outros. Às vezes a gente sacrifica o nosso sono porque a gente leu lá que dormir 4 horas por dia, acordar às 5 da manhã, aumenta a produtividade. Só que cada corpo, Tatá, é um corpo. Exatamente. Então, talvez o corpo lá de não sei quem funciona dormir à meia-noite e acordar às 4. Bom, o meu não funciona. Ter autoestima é saber olhar para mim mesmo e dizer assim, o meu corpo precisa dormir mais e eu vou me dar esse direito. O meu corpo, eu preciso
Ou, por exemplo, vamos fazer o lado extremo, pessoas que não fazem exercício físico nunca, que vivem num sedentarismo, sabe? O corpo precisa de movimento. Então a gente começa a sentir desconforto na articulação, dor aqui, dor acolá, falta de vitalidade, falta de disposição. Aí a gente vai lá e come mais doce. Mas olha para você mesmo. O que está faltando? Será que está faltando comer mais ou será que está faltando se movimentar mais? Gente, assim, ó, se até as máquinas precisam de manutenção, você imagina o seu corpo, o meu e o seu corpo. Então, no momento que a gente tem esse olhar de alto amor, a gente precisa sim respeitar o nosso limite físico. E o nosso corpo dá sinais. O nosso corpo Eu gosto de dá fazer uma sinais. comparação, Cris, do nosso corpo com o carro. O carro, a gente, a cada 10, 20, 30 mil quilômetros, a gente vai fazer revisão, né? Exatamente. Às vezes a gente chega nos 20 anos, nos 30, nos 40, a gente não faz revisão nenhuma. Não. E quer tá, beleza. E quer que o corpo responda, né? Então, assim, eu recebo, assim, diariamente aqui no Instagram, pessoas me pedindo, eu tenho dor aqui, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor nas... E assim, ó, mas assim, como você tem se olhado para os seus limites? Como que eles estão? Então, por exemplo, as pessoas sentem muita dor de cabeça, mas você tem tomado água adequadamente? Porque às vezes a dor de cabeça pode ser falta d'água. Eu não produzo, eu tenho dificuldade em produzir, eu recebo muito isso. Mas você tem dormido direito na noite anterior para você produzir adequadamente no dia seguinte? Então, assim, ter autoestima aqui é saber o seu limite físico. E para isso, você precisa se ouvir. Então, quais são os sinais de alerta do nosso corpo? Dores, desconfortos, excessos, dormir demais, dormir de menos, comer demais, comer de menos. São sinais que você e eu precisamos ouvir o nosso corpo. Quando a gente fala de sono, né, Cris? A gente tem, quando a gente tá com a tarefa, muito atarefado diariamente, muito congestionado de coisas, eu não sei vocês, mas eu sofro com isso. E é uma coisa que eu tenho que buscar trabalhar muito com meditação, com ritual para ir dormir, toda aquela coisa de desligar a tela, tudo bonitinho, como a gente escuta. Porque eu deito na cama, eu não consigo dormir. A cabeça, ela pensa em qualquer coisa. A cabeça. A nossa mente, ela mente pra gente o tempo inteiro. O tempo todo. Exatamente. A gente acaba, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e perde o sono e você não dorme naquela noite. E aí, por consequência, você não sonha, porque o sonho é a expressão daquilo que tá dentro de você, dos teus desejos. Então, eu brinquei com o meu analista, falei, eu só paro de fazer terapia o dia que eu lembrar do meu sonho. Quer dizer, eu tô conectada comigo mesma. Exatamente. O sonho é um grande disso. Então, gente, se atentem a isso. Exatamente. Se estão dormindo bem, estão sonhando e estão lembrando dos seus sonhos, é porque vocês estão conectados com você. Exatamente. E outra coisa, Tatá, assim, uma coisa que eu faço, hoje mesmo eu estava escrevendo para uma pessoa que me pediu exatamente isso. Sabe o que eu acho que funciona bem com essa ansiedade do dormir? Porque é um tipo de ansiedade, né? A gente fica pensando. Eu deixo post-its por todos os lugares da minha casa. Aí, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer, tá aqui a minha lista, ó. Antes de começar a live, eu escrevi o que eu tenho que fazer amanhã de manhã. Então, eu tenho que entregar um trabalho para um cliente, eu tenho que pegar a carteira de motorista que eu mandei fazer. Então, assim, não sei se vocês já assistiram Harry Potter. Meus filhos estão bem nessa idade de assistir. Harry Potter tem o Dumbledore, que é o diretor lá da escola, e ele tem uma coisa chamada penseira. Não sei se vocês já viram, mas é assim, ele pega a varinha e ele tira o pensamento e ele coloca na penseira. Escrever o que a gente precisa fazer no dia seguinte é a mesma coisa. A gente tira aquele pensamento que está incomodando, coloca no papel e a gente vai imediatamente diminuindo a nossa ansiedade. Ou ter um caderninho pequenininho sempre junto, né? Eu tenho um caderninho que eu carrego na minha bolsa. Às vezes eu tô no banco, tô em algum local, lembrei, anota. Ou notas no celular.
do lado da cama, do lado do carro, onde eu tô, tem uma coisinha assim, caderninho, post-it, qualquer coisa. Então é uma maneira da gente fazer. Muito bom, muito bom. Vamos lá, falamos de autopercepção física. Isso. Agora vamos falar de limites emocionais. Nossa. Perdão. Vamos começar antes com os mentais. Vamos começar com os mentais? Vamos lá. Vamos lá. Gente, limites mentais. Ai, meu Deus. Ai, Cris, mas eu não tenho isso. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que olhar para nós mesmos hoje é... eu vou fazer uma pergunta bem simples para você. Quanto tempo você fica conectado às redes sociais por dia? Vamos lá, respondam aí pra gente. Quem tem iPhone tem lá atividade, né? Daí aí você olha lá, tá? Redes sociais, aí olha lá, Google, sites de busca, YouTube. Eu vi já pessoas trabalhando com um fone ouvindo uma coisa e outro fone ouvindo outra coisa, tá? Muito bem. Pessoal, o que isso gera no nosso cérebro? Chama uma coisa, ó, uns chamam de obesidade mental, tá? Outros chamam de hiperatividade mental, mas fato é, naturalmente, o nosso cérebro, ele já demanda muita energia. Se nós hiperestimulamos o nosso cérebro o tempo inteiro, nós gastamos muito mais energia para manter essas informações. E a energia que ia para o nosso corpo, ela vai para o nosso cérebro. Então, o que está acontecendo hoje com as pessoas? Comigo, com você, com grande parte, incluindo crianças, incluindo adolescentes. O nosso corpo está cada vez mais sedentário e a nossa mente está cada vez mais acelerada. Então, o que eu quero te falar aqui tá na hora da gente começar a colocar alguns limites de estimulação ou hiperestimulação mental. Gente, eu vou falar por mim. Eu sou assim, eu amo estudar. Então, eu nem termino de ler um livro, eu já estou começando a ler outro. Eu nem termino um curso, eu já quero fazer outro. Só que o nosso corpo, a nossa mente, ela precisa de uma coisa chamada pico de conhecimento e platô de conhecimento. O que é o platô? O que é o pico? É quando você está aprendendo. O que é o platô? É você absorver aquele conhecimento e colocar em prática. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente só quer ficar no pico. Ah, eu quero aprender uma coisa nova. Eu vou começar um curso. Eu vou começar mais uma pós. E aí você não dá tempo para o seu cérebro absorver aquelas informações e levar aquelas informações a uma memória de longo prazo. E aí você começa a absorver aquelas informações e você começa realmente colocá-las em prática. Eu estava assistindo esses dias o Wendel Carvalho, né? E ele estava falando que perguntaram para ele quantos livros você já leu? Ele disse um. Daí eu não sei quem respondeu para ele, mas eu já li 20, nós estamos em setembro, já li 20. Daí ele perguntou, mas desses 20, o que você colocou em prática? Então, de fato, é isso mesmo. A gente às vezes quer colocar muito conhecimento e a gente não dá conta de aprender. E aí a gente sobrecarrega a nossa mente. Exatamente. E a gente mais se estressa do que aprende. E aí acaba interferindo lá na ansiedade, que acaba interferindo na questão do bem-estar físico totalmente. Porque uma coisa não desliga da outra. É um ciclo, né? Vocês já ouviram, gente? Todas as falarem assim, como é que você tá? Ah, eu tô cansada. Vocês já viram como as pessoas estão sempre cansadas? Por que será, né, pessoal? Exatamente por causa dessa questão da gente estimular muito, nos estimularmos mentalmente. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que está de acordo com o que a gente está falando, Cris, que você tem dicas para ficar mais produtiva e sentir vontade de fazer as coisas. Perfeito. Tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Então, vamos lá.
sempre vem, eu adoro falar desse tema, gente, produtividade. Produtividade está ligada a alguns fatores. Primeiro, você ter uma rotina, tá? Nessa rotina, e eu recomendo que você estabeleça principalmente uma rotina matinal, certo? Aí você começa a ter uma clareza daquilo que você tem que fazer, certo? Segundo passo para a produtividade é você, dentro dessa rotina, priorizar as tarefas. Priorizar as tarefas. Existem tarefas que devem ser feitas rápido, urgentes, tá? Porque outras tarefas dependem dessas tarefas. Então, a priorização das tarefas é o primeiro passo para a nossa produtividade. O que a gente tende a fazer? A gente vai fazer aquilo que é mais fácil, certo? Então, a gente deixa para fazer o mais difícil depois. E a gente vai o quê? Procrastinando. Só que daí chegou na hora da gente fazer o mais difícil, que exige mais concentração, que exige mais foco, que a gente já está cansada, que a gente já foi fazendo todas as tarefinhas mais fáceis. Então, comece pelo mais difícil, certo? Outra dica é mantenha-se hidratado quando você está produzindo. O nosso cérebro, ele desidrata muito rápido, muito rápido. Então, toma bastante água para você se manter ativo. Essa é outra dica. E outra dica também muito importante para a nossa produtividade e para a criatividade é a gente se movimentar durante o dia. A gente não pode permanecer muito tempo na mesma posição, pessoal. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de movimento. Então, a gente, no momento que a gente se movimenta, a gente estimula a circulação sanguínea, aí a gente promove uma maior oxigenação do nosso cérebro e a gente produz mais. Agora, se você ficar parado, né, todo curvado, sem se movimentar, sem tomar água, o que acontece? O aporte sanguíneo no cérebro é bem menor. E aí você acaba não produzindo adequadamente, tá? Exatamente. Então eu acho que essas são as principais. Esse é o cerne, assim, Colaborando contigo, Cris, quando a claro. gente fala dos procrastinadores, né? Que tá muito ligado ao foco. Anotem essa frase. O foco ele está diretamente à sua ligado diretamente à sua capacidade de dizer não. Também. Priorizar muito. a tarefa. Quando a gente fala em priorizar a tarefa, gente, significa aprender a dizer não. Exatamente. Porque tem muita Pra mim gente foi quando eu comecei a fazer coach há um tempo atrás. Quando eu escutei essa frase, eu falei, cara, é isso. É isso. Porque a gente vai carregando tarefas, vai carregando coisas, e às vezes são coisas tão pequenininhas, mas você vai o tempo todo buscando responsabilidade. E aí, quando você não diz não, quando você se percebe no momento de dizer assim, nossa, tô sobrecarregada, não tô dando conta, tô cansada, você tá falhando com outra pessoa. É preferível que você diga não àquilo que você não vai dar conta de fazer, do que você pegar e não realizar. E aí vem a frustração. E tem uma coisa diretamente ligado ao nosso mental. Olha só, Tata, o que você falou. Olha só olha, gente, que importante isso que ela falou. Anotem essa frase. Ela disse assim: eu estou falhando com outra pessoa, mas e com a gente mesmo? Demais. Como a gente falha conosco mesmo? Nessa, gente, já pararam para pensar? Quando a gente não respeita esses limites, como a gente falha conosco mesmo também? Verdade. Meia hora de caminhada por dia é bom? É excelente. Bom. Eu lembro, isso foi a Cris que me ensinou. É preferível meia hora por dia de caminhada do que 2 num dia só. Exatamente. Constância, gente. Constância. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Isso aí. Vamos pro próximo, que nós temos 15 minutos só. Nossa, o tempo passou muito rápido. Tem mais 2 tópicos. Gente, vamos lá para nossa autopercepção dos limites emocionais? Emocionais. Gente, olha só. Ai, meu Deus do céu. Como que tá as suas emoções? Isso é, assim, pessoal, olha só. Gerenciamento de limites emocionais. Isso é fácil? Não, não é. Exige treino. Exige eu ter vontade de fazer isso. Tudo na nossa vida exige vontade. Tudo na nossa vida exige disciplina.
Então, assim, se fala muito em ansiedade, se fala muito em depressão, se fala muito em síndrome de burnout, que é o cansaço crônico, certo? Todas essas doenças, inclusive algumas doenças físicas, tá? Gastrites nervosas, insônia, estão relacionadas diretamente com o nosso estado emocional. Então, primeiramente, o que que a gente precisa saber se a gente quer gerenciar os nossos limites emocionais? Nós precisamos compreender as nossas emoções. Eu recomendo fortemente que você tenha um diário emocional. Escreva o que você está sentindo. A maioria das vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo. Mas o que que eu tô sentindo? Por que que eu tô triste? O que que eu tô sentindo? Será que é tristeza mesmo? Será que eu tô cansada? Será que eu tô com raiva? Como é que foi o meu dia? Essa é uma das características da gente ter inteligência emocional, que se fala tanto, né? Hoje, o fato da gente ter inteligência emocional, gente, é mais importante do que a inteligência técnica. As empresas Exatamente. valorizam, as empresas Trazendo valorizam. para o mundo empresarial, eu escuto muito essa frase. A gente contrata por currículo bom e manda embora porque não tem gestão de emoção. Exatamente. Muito. Não sabe conviver, não sabe compartilhar, é egoísta, não compartilha conhecimento, não compartilha tarefas, quer ser o dono da. Então, assim, quer ter inteligência emocional, comece se autoconhecendo. Como que eu faço isso, Cris? Dê nome às suas emoções. Dê nome às suas emoções. Será que eu tô ansiosa agora? Será que isso é tristeza ou é cansaço? Será que eu tô com raiva dessa pessoa? Será que eu tô com raiva de mim mesmo? Porque eu tô vendo a característica nela que é parecida com a minha que eu não gosto. Ou é Então, as minhas crenças, os meus sabotadores me colocando, me jogando para baixo, para baixo, colocando que eu não estou sendo boa o suficiente, colocando minha autoestima lá, ó, pro pé. pro pé, sabe? Então, assim, percepção das nossas emoções. Outra característica aqui que eu coloquei, pessoal, para a gente desenvolver inteligência emocional se chama empatia. Pessoas empáticas são pessoas, e eu vou falar isso para você assim, gente, eu tenho uma formação de felicidade no trabalho, tá? E isso é científico. Pessoas empáticas são pessoas mais felizes. O que que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. O que que a gente tende a fazer? Julgar. A gente vai e a gente julga. Ai, não gostei dela. Não gostei do que ela falou. Não gostei do que ela fez. O que você está fazendo? Você está fazendo mal para ela? Não, você está fazendo mal para você mesmo. Quando Exatamente. a gente julga alguém, a gente está colocando a nossa energia lá para baixo. A gente está abrindo brecha para um monte de coisa ruim. Para quê? Agora, quando a gente olha com olhos de empatia, a gente se coloca no lugar. Não, ela falou isso. Ok, eu não curti muito, mas talvez ela esteja passando por um momento ruim. Talvez ela esteja com problema no trabalho. E aí a gente começa a olhar para aquela pessoa de uma outra forma. Então, isso é uma característica das pessoas inteligentes emocionalmente. Aquelas pessoas que não se comportam com mimimi, sabe? Aquelas pessoas que realmente vão lá e trabalham as suas emoções. O Daniel Goleman já falou isso em 95. E agora que tá vindo mais assim à tona isso, né? Exatamente. O Augusto Cury também é um autor que fala muito sobre isso, né, Cris? Muito, Sobre a gestão muito, das emoções. muito, Muito. muito, muito isso. Gente, outras duas características aqui. Capacidade de se automotivar é uma Essa é característica da difícil, inteligência. hein? É difícil. Eu Essa recebo tá muito assim, ó. questionamento com relação a isso, Cris. Como é que você consegue estar sempre motivada, sempre positiva, e É, enxergar uma tragédia como algo positivo para tua vida? Cara, tá tudo aqui exatamente. dentro. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. A capacidade de automotivação, ela tá relacionada a duas coisas. A resiliência, então é o treino da resiliência e a vontade de você se superar. A vontade de você se motivar. Eu faço isso, vou falar para vocês como que eu faço isso. Sabe como que eu faço isso? Quando eu tô completamente desmotivada, eu pego e eu tenho a vontade de. Eu vou até uma instituição de caridade.
ou eu vou até... Quando eu não consigo sozinha, tá? Porque daí tem aquelas técnicas, tá? Ah, coloca música alta, pula, dança, funciona também. Mas quando isso não funciona, o que que eu faço? Eu vou para uma instituição de caridade e eu convivo com pessoas que precisam mais do meu carinho do que eu mesmo. E assim, imediatamente a minha energia ela sobe e eu olho para cima e digo, vamos em frente. Não tem Doação. como derrubar. Eu me dou. Então, eu acho que esse é o grande segredo. A gente ter empatia, se colocar no lugar daquelas pessoas já é uma maneira da gente se motivar e ajudar. Quando você ajuda os outros, o benefício não é para o outro, gente. É para nós mesmos. Porque no momento que a gente Exatamente. ajuda, o universo todo conspira ao nosso favor. Então a gente precisa ter isso. Então, não consegue se motivar? Ajuda alguém. Pega um cachorrinho na rua, leva a dar um banho. Pega alguém na rua, vai num lar de idosos, vai numa... Tá, deixa eu contar pra Quantas você. vezes no dia eu me pergunto, eu falo isso muito pra mim. Quantas no dia às vezes eu passo no celeiro, tem alguém que tá necessitando de alguma coisa, tá precisando de algo. E muitas vezes a gente olha pra aquela pessoa e julga, tá, mas tá aí com tanto emprego, né? Podia estar fazendo alguma coisa. Gente, não julga. Olha com Não bons julga. olhos. Vamos aprender Isso, a nos livrar, limpar nossa mente do julgamento e fazer algo pelo outro. A isso. entrega, né? A doação, tudo que a gente dá, a gente recebe duas, três, quatro, Duas cinco vezes. vezes. E o julgamento, gente, é a pior coisa que a gente pode fazer. A gente demanda uma energia ruim para nós mesmos, vocês não imaginam. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Exatamente. O outro hábito emocional que a gente tem que ter, gente, é o seguinte, ó. E esse a gente tem que eliminar hoje, agora, a partir de hoje. Ó, vou chegar bem perto para falar para vocês. Não se comparem com os outros. A rede social, ela gerou uma doença de comparação. O Verdade. que a gente posta na rede social? Aquilo que a gente acha melhor. A foto mais bonita, o ângulo mais bonito, a roupa mais bonita, a viagem mais bonita. Gente, as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. A realidade Então, da assim, rede social não é a realidade real. não é. Não é. A realidade real é a seguinte, ó. Eu tô arrumada daqui pra cima e aqui embaixo eu tô com a calça do meu pijama. Eu tô de camisetinha bonita aqui, mas tô de bermuda e de pé descalço. Olha só, eu tô de pantufa aqui, ó, gente. E a minha pantufa ainda é furadinha aqui do lado, porque a vida ela é real. Eu tava em curso Pra até mim, agora há pra pouquinho, você. Cris. E a gente Oi? falava justamente disso. A gente tem que se comparar a gente mesmo diariamente, não aos outros. Isso. Se na minha concepção hoje eu estou sendo melhor do que ontem, já basta. Já basta. Se Já cada basta. dia eu melhorar comigo mesma 1%, no final de um ano eu tô 365% melhor do que o ano Melhor. passado. Exatamente. E assim a gente vai. A gente tem que comparar só conosco mesmo. E outra, se não foi um dia tão bom, tá tudo bem. A gente não precisa se culpar se você fez alguma coisa errada ou não. Nosso tempo está correndo e a gente não Tá. pode perder o último pilar que é maravilhoso, porque não adianta a gente ter saúde física, tá linda, com o corpão, dormindo bem, não adianta ter saúde mental, saúde emocional, se a gente não tem saúde espiritual, não é, Cris? É. Gente, eu até me emociono, assim, porque eu vou falar para vocês. A saúde espiritual, ela é essencial para a gente construir autoestima, felicidade, bons pensamentos, bons Não sentimentos. existe, não existe nenhuma das outras que sejam intensas de verdade, que elas sejam completas sem essa. Não Sem existe, essa. Cris. Na minha concepção, é o Para mim ser, fazer também e não. ter que eu postei o vídeo semana passada. Não existe como eu ter se eu não for. Porque É, quando chegar na realização do que eu tô buscando, eu vou estar vazia por dentro. E o exatamente. espiritual é aquele que completa aqui dentro, que completa a Exatamente. essência. A saúde espiritual, a gente chega a me arrepiar. Não tem primeiro nada a ver com religião. Você Não. pode escolher a religião que você quiser. Tem muita gente que é muito religiosa, mas tem nossa praia mesmo, Ana, mas tem pouca espiritualidade. Saúde espiritual é você estar conectado com algo maior que você. Saber que você é amado, saber que você é cuidado, saber que existe algo além disso tudo.
Que a gente tem a mania de perguntar, por que acontece isso? De novo a gente está julgando. Que a gente possa ter os olhos da fé e saber que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E se a gente fechar e acreditar os olhos com os olhos da fé, a gente sabe que é por um bem maior. Porque se a gente ficar pensando, achando motivo para tudo, e querendo julgar tudo, e querendo ser o dono da verdade sempre, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, saúde espiritual está ligado com a nossa essência, com aquilo que a gente tem de mais puro, de mais verdadeiro. E a gente precisa cultivar isso sempre, sim. Saúde mental, saúde emocional. Olha, já misturei tudo. Saúde mental, saúde física, saúde emocional só se integram, só funcionam se elas tiverem como cerne a saúde espiritual. Então, busque esse crer, essa crença, esse Deus que está aí, querendo ser olhado, E querendo antes ser de qualquer amado, coisa, querendo amar. perceba, né? Porque Deus fala, sua imagem e semelhança, não é? Que É a gente isso aí. aprenda a olhar para o outro, que a gente aprenda a enxergar no outro esse Deus, esse divino, isso que você considera, que a gente tenha essa capacidade de olhar para o próximo com amor, Isso. com compaixão, mas principalmente para nós mesmos. Para nós Não mesmos. existe autoestima, não existe autoamor, não existe autocuidado sem essa conexão com a essência. O que é a essência? É Deus, é a gente, é eu mesma, é a conexão dos chakras, né, Cris? Isso. É o conexão alinhamento. linear. É o alinhamento, é a vida que pulsa dentro da gente. Então, no momento que a gente olha para esse Deus, para essa força, a gente consegue se automotivar, a gente consegue ver o rostinho de Deus em cada pessoa que a gente ajuda, em cada sorriso que a gente dá, e a gente consegue ser muito mais feliz assim. Eu coloquei aqui, Tatá, uma coisa que sempre me perguntam, e também talvez seja dúvida de alguém, né? Cris, como é que a gente sabe quando alguma coisa é de Deus, quando alguma coisa não é de Deus? E a resposta é tão simples, porque Deus é simples. Deus é muito simples. Aquilo que vem de Deus traz paz. Aquilo que vem de Deus vem e traz paz. Aquilo que não vem de Deus, que talvez não seja a vontade dele para conosco, é algo que gera, sabe aquela, não sei se aquilo não tocou, Não né? bateu, Não não gerou bateu. empatia. Eu saí dali, eu não me senti bem. Pode ter certeza que não é para você. O que é de Deus é simples, é puro e é leve. Então, Respeitar os sentimentos, né? Se perceber mais uma vez lá do pilar da emoção, se isso, perceber, né, no isso, emocional, se conectar com a sua essência para que a gente possa perceber essa paz, porque quando a gente não está conectado, não percebe. não Volto a percebe. dizer. E se você está afastado dessa essência de Deus, de Jesus, enfim, daquilo que você crê, você não vai perceber. Então, para você estar percebendo isso, você tem que estar realmente com a sua saúde espiritual alinhada. Vou deixar uma passagem aqui para complementar esse assunto, que é uma passagem que eu sou apaixonada. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ai, que exatamente o que a gente estava falando aqui. É isso mesmo. É isso aquilo mesmo. que eu tenho lá dentro de mim, aquilo que está cravado em mim, Exatamente. é o que eu sou. É o que eu sou. Quando eu desejo buscar alguma coisa, quando eu desejo ter alguma coisa, seja material, seja no profissional, o que você considera importante para você? Se você, imediatamente, nesse momento, você precisa aprender a ser e já se imaginar naquele estado. Porque você não vai chegar lá se você não estiver conectado com a tua alma, com a sua essência. Para mim, olha, isso... gente, a gente sabe que esse Deus... às vezes a gente pensa assim, eu queria ter um ombro amigo para chorar, eu queria... Gente, é ele, gente. Ele tá aqui, ele tá aí, ele tá com você, ele caminha com você, ele compartilha com você, né? A gente sabe que Jesus passou por todas as dores que nós pensamos em passar. Então, ele sabe aquilo que a gente está passando. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus perto. Então, puxa esse Deus para você, agarra e vamos ser felizes.
Deixa eu ler uns comentários para nós aqui. A Vai lá. força positiva agrega força interior com a superioridade. Lindo, da Divina Letícia. Lindo, Letícia. A Letícia comentou ainda aqui: saúde se integra com o aceitar as naturezas diferentes de cada um. Exatamente Também. isso. Tem uma pergunta aqui lá do comecinho, que quero buscar ela pra gente, que é de autoestima. Que nós responder. Nananã. Tá chegando. Achei. Autoestima alta ajuda ou pode atrapalhar no convívio com as demais pessoas? Ótima pergunta. Vamos falar de equilíbrio mais uma vez. Né? Autoestima em excesso, a pessoa pode te interpretar como arrogante. A pessoa está se achando. Uhum. Ela acha que sabe toda a verdade, é dona da verdade. Esse equilíbrio, mais uma vez, é um ponto importantíssimo. E aí vem para os pilares do bem-estar espiritual, emocional, mental. O físico é o último pilar que vai interferir nessa questão da autoestima, porque a autoestima está muito relacionada com o interno. E tem uma coisa, gente, que eu acho também, Tatá, nisso, só para complementar, existe uma virtude também que a gente precisa desenvolver, que se chama humildade. A humildade é algo que nos puxa para esse equilíbrio. Então, no momento que a gente desenvolve a nossa autoestima, porque assim, gente, humildade não é a gente se colocar para baixo, não é isso. Humildade é a gente saber realmente que talvez a gente está puxando muito para o alto, tenho que me centrar um pouco mais, é ter humildade realmente para olhar para o meu eu e olhar para as minhas necessidades, saber quando eu preciso de ajuda, saber quando eu estou passando do meu limite. Então, assim, autoestima e desenvolver simplicidade, humildade, empatia, são todas coisas que te levam a esse ponto de equilíbrio. Então, claro, se a gente vai ficar muito, realmente, a gente vai ter consequências que as pessoas não vão curtir, não, nem nós, nem a gente se gosta quando a gente está se achando demais, não é verdade? Exatamente, tem que ter esse cuidado, é importante. Eu brinco que eu sou uma pessoa que eu sofro muito pré-julgamento por conta do corte de cabelo, por conta que a minha rotina diária, ela me leva todo dia a sair maquiada. Eu gosto de me vestir bem. E as pessoas têm um pré-julgamento dizendo que isso não é humildade, ou que tá sendo arrogante, ou quer aparecer. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Paulo fala muito sobre humildade, que tem pessoas que confundem humildade com pobreza. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pobreza, humildade está aqui dentro. É o quanto eu consigo ser empático com o outro, ou o quanto eu consigo me doar ao outro, ou o quanto eu consigo ter resiliência com as coisas que acontecem. Exatamente. Exatamente. E assim, ó, tanto a humildade, a compaixão, a empatia, são coisas que te puxam para o equilíbrio. Então, se você tem autoestima e você está desenvolvendo essas outras virtudes, não se preocupa que você não vai ter excesso, porque você vai estar equilibrado. E isso, Tatá, eu também passo, viu? Sempre. E é bem isso. Para mim se tornou uma coisa natural, Cris. E eu acho que essa construção de estar bem com a gente mesmo, se permitindo viver aquilo que eu tenho de bom. Todos nós temos defeitos, a gente erra. E convenhamos que se eu não estiver errando, eu não estou fazendo nada também. Exatamente. Né? As pessoas elas vão julgar por você fazer, vão te julgar por não fazer também. Então que a gente se permita fazer o tempo todo, que a gente se permita ver as coisas boas, enxergar o lado positivo, que você consiga, vou te dizer aqui, que você consiga se olhar no espelho todo dia de manhã, fazer o seu ritual de meditação, de leitura, aquilo que você considera importante para a tua vida, que está de encontro aos pilares, físico, quer fazer uma academia de manhã, o que te motiva de manhã? O que leva você a se olhar no espelho e enxergar o que tem de bom dentro de você? Se permita viver isso. Eu quero que amanhã de manhã você acorde, você tome o seu banho, você leia um trecho da Bíblia, te desafio a ler um trecho da Bíblia de manhã. E você tome o seu banho, que você se olhe no espelho e diga para você mesmo que você é uma pessoa extraordinária. Exatamente. A nossa jornada, Cris, a jornada da Mulher Extraordinária fala justamente disso. É um despertar para olhar para você,
se autoconhecer, se autoestimar. Gente, você precisa se conectar com a sua essência. Não existe realização, não existe sucesso, não existe corpo bonito que vá superar a não conexão consigo mesmo. Lá na frente você vai ter uma autocobrança muito grande. Porque não existe coisa que cobra mais do que a nossa consciência. Não, não existe. E não existe paz melhor, não existe mais paz do que a gente deitar e dormir com a nossa consciência tranquila também. Exatamente. Então, o Paulo fala, né, que não existe travesseiro que conforte uma mente, uma consciência que não está tranquila. Exatamente, uma consciência. Para nós encerrar, então, Cris, muito obrigado. Obrigado de coração por ter aceitado o convite, por ter estado com a gente, que a gente tem outros momentos, porque é muito assunto, é muita coisa boa. A gente pode fazer uma live de cada assunto, mais destrinchada depois. Verdade. Obrigada para cada um de vocês que acompanhou a gente aqui. Você que se permitiu estar essa hora com a gente, vivenciando, nos ouvindo, que você possa levar o que tem de melhor. E eu termino de novo com a nossa passagem maravilhosa, né, Cris? Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se permita se olhar. Se permita ser a sua melhor versão e enxergar a mulher extraordinária que tem dentro de você. Cris, beijo no coração. Ó, mulheres extraordinárias. Beijo, super. Vambora, vão lá, vão comentar. Nossa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada no meu perfil também. Eu vou botar, me manda ela aí que eu vou botar no. Vou te mandar. Vão lá, comentem o que impactou em vocês. Me deixa uma frase lá no compartilhamento dessa live. Deixa uma frase pra gente do que impactou pra você essa hora, essa noite, nessa quarta-feira. Tá bom? Deus abençoe vocês todos. Tá?